Prova de 2019-2, não a prova 1, é a prova 3, Marfim, que é a prova da redação e das discursivas. A gente vai fazer agora a discursiva 02, item C. O gráfico ao lado representa a função dada por y igual a menos 0,3, que multiplica at ao quadrado mais bt mais c, que fornece a concentração de álcool na corrente sanguínea do indivíduo em gramas por litro, em função do tempo dado em horas. No instante t0, o indivíduo começa a ingerir bebida alcoólica, e em t1 para de ingerir. Dadas estas condições, determine os valores de A, B e C. Então vamos lá, o que a gente sabe? Aqui eu vou ter uma função de segundo grau, ok? Ela com cavidade para baixo, porque o meu A vai dar negativo, né? Menos 0,3 multiplicado por A vai dar um valor negativo, com cavidade para baixo. E o que eu tenho que fazer? Eu tenho que achar os coeficientes da minha função de segundo grau, eu tenho que achar o A, B e C, os coeficientes que vão bater com esse gráfico. E como é que eu vou fazer isso? A partir dos pontos que ele deu. Ele tem um ponto, que é o ponto A, que é esse aqui, ó, coordenadas x igual a 2, y igual a 1,8. Coordenadas B, que é esse aqui, ó, x igual a 6 e y igual a 3. E a coordenada C, que é o que? Essa raiz, ó, x igual a 8, y igual a 0. Tá? E o que vai acontecer? Eu vou substituir nessa equação geral o valor de x pelo número que ele deu, coordenada do x, e o y pelo valor do y em cada ponto. Ó. Então eu tenho o ponto A, vou substituir o y por 1,8, o B eu vou substituir o y por 3 e o C eu vou substituir o y por 0. E o x eu vou substituir por 2, por 6 e por 8. E assim o que eu vou fazer? Eu vou montar 3 equações para 3 incógnitas. E aí eu vou calcular as incógnitas para descobrir qual é a minha função do segundo grau. Ok? Tá. O que acontece? Normalmente, na prova objetiva, o gráfico ele vai cortar o eixo do y. Ele vai dar para a gente o intercepto. Só que ele não deu o intercepto. O que eu olho aqui? A primeira raiz ela está à direita da origem. Tá? Então, se eu não tenho intercepto, o que acontece no intercepto? É aquele ponto do gráfico que o x é igual a 0. Por que geralmente na prova objetiva é assim? Porque se o x é 0, eu vou botar 0, a que multiplica 0 ao quadrado, mais b vezes 0, eu vou cortar, né? A vezes 0 ao quadrado, cortei, dá 0. B vezes 0 dá 0 também, vai sobrar só o c, que é o termo independente. Aí o c é igual ao valor do y. Então, o que acontece? Como o c é fácil de achar, quando eu estou modelando a questão lá com o intercepto, aí o que acontece? Na prática, eu tenho só duas equações, duas incógnitas, o A e o B, porque o C eu acho fácil. Aí eu vou aqui nos outros pontos, substituo o C que eu achei primeiro, e eu vou ter um sistema de equações lineares com duas equações e com duas incógnitas. Ok? Mas não é o caso. Como é uma questão da prova discursiva, é uma questão um nível um pouco mais alto. Aí ela começa a ser menos sobre funções e mais sobre matrizes, determinantes e sistemas de equações lineares. Então, o que eu tenho que fazer? Com base nos pontos que ele deu, eu tenho que achar a minha função do segundo grau, certo? Então, vamos lá. Primeiro ponto que ele deu, A igual a 2 e 1,8. Então, eu vou substituir o y por 1,8 e o x por 2. Então, 2 ao quadrado, 4. 4 vezes A dá 4A. 2 vezes B vai dar 2B e C vai dar C. O menos 0,3, que está multiplicando, passa dividindo. Vai ficar 1,8 dividindo por menos 0,3. Isso vai dar o quê? Vai dar menos 6. Então, achei minha primeira equação. Vamos lá para o B. B, ponto de coordenadas x igual a 6, y igual a 3. Substituindo na minha equação geral, y igual a 3, o x vai ser 6. Ó. 6 ao quadrado, 36. 36 vezes A dá 36A. 6 vezes B dá 6B e mais o C. O menos 0,3 que está multiplicando passa dividindo. Vai ficar o quê? 3 dividido por menos 0,3 vai dar menos 10. Achei a segunda equação. Agora eu vou para o terceiro ponto. C, ponto de coordenadas x igual a 8, y igual a 0. Substituindo os valores, né? Y igual a 0, x igual a 8, 8 ao quadrado, 64. 64A. 8 vezes B dá 8B mais C. O menos 0,3 que está multiplicando, passa dividindo. 0 dividido por qualquer coisa vai dar 0. Então, achei minha terceira equação. E agora sim, ó, eu tenho um sistema com 3 equações, 3 incógnitas. É um sistema de equações lineares que eu vou resolver ou por escalonamento ou vou resolver por determinantes. A gente vai fazer das duas formas.
Primeiro, por escalonamento, que é mais fácil. Só que só porque é mais fácil não quer dizer que os alunos fazem. Por quê? Porque eles têm um pouco de, aflição para fazer por escalonamento. Geralmente, eles preferem fazer por determinante. Só que ele é mais rápido e tem menos conta. Então, a gente vai fazer primeiro por escalonamento. Quais são as regras do escalonamento? Primeira regra, eu posso trocar a ordem das linhas. Tá? Segunda regra, eu posso simplificar uma linha multiplicando ou dividindo todos os termos por um número. E a terceira regra, eu posso anular um termo fazendo o quê? Somando a linha com outra linha multiplicada de um número. Ok? Então, 3 regras. Primeira, para trocar a ordem. A segunda, para simplificar. E a terceira, para anular um termo. Então, vamos lá. No exemplo, o que eu vou fazer agora? Eu vou fixar o termo A na primeira linha e na linha 1, tá aqui, e vou anular o A na linha 2 e na linha 3. Então, vamos lá. Para anular o termo, como é que eu vou fazer? Eu vou pegar a linha 2, que está aqui, e vou somar a linha 1 multiplicada de uma constante. Qual constante? Eu vou pegar o 36 por 4, 36 dividido por 4 dá 9. Só que eu quero o sinal trocado, por quê? Porque eu quero cancelar o 36A. Então, vai ficar como? 4A da linha 1 multiplicado por menos 9 vai dar menos 36. Então, menos 36A. 2B multiplicado por menos 9 vai dar menos 18B. C multiplicado por menos 9 vai dar menos 9C. E o menos 6 multiplicado por menos 9 vai dar mais 54. Agora eu vou somar os termos da linha 2. Vai ficar o quê? 36A menos 36A, cancelei. 6B menos 18B vai dar menos 12B. E C menos 9C vai dar menos 8C. Menos 10 mais 54, mais 44. Então, a linha 2 já está simplificada. Aliás, eu anulei o termo que tem A na linha 2. Agora, vamos anular o termo que tem A na linha 3, que é esse aqui, ó, 64A. Como é que eu vou fazer isso? Pela terceira regra. Como é que é a terceira regra? Eu vou somar a linha 3 mais a linha 1 multiplicado por uma constante. Como é que eu sei essa constante? Eu pego 64, divido por 4. 64 por 4 dá 16. Quero com sinal oposto, negativo. Por quê? Porque eu quero cancelar o 64A. Então, vamos lá. Agora, na linha 3, tá? O 4A da linha 1 multiplicado por menos 16 vai dar quanto? Vai dar menos 64A. 2B vezes menos 16 vai dar menos 32B. E o mais C vezes menos 16 vai dar menos 16C. Menos 6 vezes menos 16 vai dar mais 96. Agora, somando os termos da terceira linha, vai dar o quê? 64A menos 64A, cancela. 8B menos 32B vai dar menos 24B. C com menos 16C vai dar menos 15C. E o 0 com 96 vai dar mais 96. Então, aqui, ó, a linha 2 e a linha 3 já não tem um termo com A. Agora, vamos lá. Já fixar agora o B na linha 2, que é o menor, que é o menos 12, e anular o B na linha 3. Como é que a gente faz isso? Eu vou pegar a linha 3, eu vou somar a linha 2 multiplicada de uma constante, de um número. Como é que eu pego esse número? Menos 24 dividido por menos 12, vai dar 2. Mas eu quero o oposto para poder cancelar o menos 24. Fica como? Linha 2, vamos lá. Menos 12B vezes menos 2 vai dar mais 24B. Menos 8C vezes menos 2 vai dar mais 16C. E 44 vezes menos 2 vai dar menos 88. Agora, somando os termos da terceira linha, menos 24B mais 24B, zerou. Menos 15 com mais 16C vai dar mais 1C. E 96 menos 88 vai dar mais 8. Ok? Agora sim, né? O que eu tenho? Eu tenho um sistema escalonado piramidal. Esse sistema é equivalente àquele sistema inicial que eu tinha com 3 linhas e 3 incógnitas em cada linha. Então, eu tenho um sistema equivalente escalonado com número de equações 3, ó, 1, 2, 3 linhas, 3 equações. Número de incógnitas, 3, ó, o A, o B e o C. E eu tenho um sistema que é possível e determinado, certo? Conteúdo de matrizes, vamos lá. Para resolver esse sistema, olha como ele está em forma piramidal. 3, 2 e uma incógnita só. Vamos lá. Comece pela última linha, que é mais fácil. C igual a 8. Achei meu primeiro C. Está aqui, ó. Queria o valor de A, B e C. Já achamos C. Para achar na segunda linha, vamos lá. Achar o B agora. O C, eu sei que é 8. 8 vezes 8, 64. Está subtraindo, passa somando. 44 mais 64 vai dar 108. Menos 12 que multiplica o B, passa dividindo.
108 dividido por menos 12 vai dar menos 9. Agora vamos para a linha 1, para calcular o A. Substituir o B por menos 9, então 2 vezes menos 9 dá menos 18. O C substituir por 8, então menos 18 mais 8 vai dar menos 10. Menos 10 está subtraindo, passa somando. Então, menos 6 com mais 10 vai dar o quê? Mais 4. 4 que multiplicar, passa dividindo. Então, 4 dividido por 4 dá 1. Meu A é igual a 1. Então, minha equação geral, AT ao quadrado mais BT mais C, que são os valores que eu quero, são os coeficientes. O que eu vou fazer? Eu vou substituir o A por 1, o B por menos 9 e o C por 8. E se eu quiser aplicar a propriedade distributiva, o que eu tenho? Menos 0,3t ao quadrado, mais 2,7t e menos 2,4. Ok? Esse aqui é a minha função do segundo grau, que deu aquele gráfico lá do slide inicial. Não quero fazer por escalonamento, quero fazer por determinante. Dá para fazer? Dá para fazer. Então, vamos lá. O sistema está aqui, eu converto esse sistema na forma matricial. Então, primeiro os números, depois as incógnitas e à direita, aqui no sinal do igual, eu tenho o resultado de cada equação. Tranquilo? Vamos lá. Primeiro a gente vai ter que calcular 4 determinantes. O primeiro, o determinante geral, depois o de A, o de B e o de C. O determinante geral, eu pego esses números aqui, ó. 4, 2, 1, 36, 6, 1, 64, 8 e 1. Que são os números que estão na frente das incógnitas, né? Como é que eu calculo o determinante? Produto da diagonal principal menos o produto das diagonais secundárias, ok? Desenvolvi, cheguei que o determinante principal é menos 48. Agora eu vou calcular o determinante A. Como é que eu faço o determinante A? Eu pego a primeira coluna e substituo pelos valores de resultado, que é o menos 6, o menos 10 e A. Então, substituir aqui na primeira coluna. Como é que eu faço o determinante? Produto das diagonais principais menos os produtos das diagonais secundárias. Ok? Vamos lá. Desenvolvi determinante de A igual a menos 48. Vamos lá, vamos para o terceiro determinante, é conta. Para calcular o determinante B, que é a segunda incógnita, eu vou pegar a segunda coluna e substituir por menos 6, menos 10 e 0. E agora sim, ó, novamente, produto das diagonais principais menos o produto das diagonais secundárias. Desenvolvo, determinante de B é igual a 432. Vamos lá, determinante de C. Terceira incógnita, terceira coluna. Eu vou substituir os elementos da terceira coluna pelos números do resultado aqui, ó, menos 6, o menos 10 e o 0. Novamente, determinante, pego o produto das diagonais principais menos o produto das diagonais secundárias. Desenvolvi, determinante de C é igual a menos 384. Tranquilo? Então, vamos lá. Determinante principal, menos 48. Determinante de A igual a menos 48. Determinante B igual a 432. Determinante C igual a menos 384. Como meu primeiro determinante é menos 48, ele é diferente de zero, significa que meu sistema é o quê? Possível e determinado. Se ele é possível e determinado, eu posso calcular o A pegando o determinante de A dividindo pelo determinante geral. Então, menos 48, que é o determinante de A, dividido por menos 48, o meu A é igual a 1. Novidade? Nenhuma. A igual a 1. Vamos lá, mesma coisa para o B. B vai ser o determinante de B, que é 432, dividido pelo determinante geral, que é menos 48. B é igual a menos 9. E a mesma coisa a gente faz com C. O C vai ser o determinante de C, que é menos 384, dividido por 48, que vai dar o quê? 8. Então, zero novidade, que a gente já tinha calculado por escalonamento. A igual a 1, B igual a menos 9 e C igual a 8. É só substituir. Ó. A igual a 1, B igual a menos 9, C igual a 8. E aqui é propriedade distributiva. Então, a gente consegue resolver tanto por determinante, que tem muita conta e é mais fácil de errar, e por escalonamento. Agora, vamos lá. Esse gráfico é o gráfico que ele deu no começo. O que a gente observa? Eu calculei o A, B e C, que são os valores que ele pediu, A, B e C, e eu vi que a minha expressão geral ela fica assim, ó, ou distribuído aqui, o 0,3 vai ficar assim dessa forma. E quando eu ploto no gráfico, o que eu vejo? Esse ponto 2 igual a 1, esse ponto aqui, que é o ponto A, ele tem coordenadas x igual a 2 e y igual a 1,8. Por que o examinador fez isso? Porque ele não queria dar um intercepto para a gente. Ele não queria que a gente fizesse essa matéria em funções. Ele queria que a gente usasse os conhecimentos de sistemas de equações lineares. Por isso que ele queria 3 equações. Aí agora eu entendo, né? Ele deu 0,3 para quê? Para esse 0,3 eu poder dividir por 1,8,
né? Dividir 1.8. E o 3 aqui eu também consegui dividir por 0.3, né? 1.8 dividido por 0.3 deu o quê? Deu menos 6. E o 3 dividido por 0.3 tinha dado o quê? O menos 10. Então eu entendi. E aqui o que acontece? O que eu acho estranho nessa modelagem? Porque o tempo está em horas. E o Y aqui ele está em concentração em gramas por litro. O que parece? Ele falou que começou a beber no T igual a 0. Só que o T igual a 0, que é a raiz aqui, está no 1. O que faria mais sentido? Faria mais sentido ele ter começado na origem, feito a parábola e terminado aqui, ó, no T igual a 7. Porque quando ele fala aqui, ó, T igual a 0, embora no gráfico não tenha, que ele deu, não está na origem, está só à esquerda do 1, que é nesse ponto aqui, certo? O que dá para entender? Parece que o T igual a 0 significa 0 hora, mas na verdade o T igual a 0 que ele deu aqui é igual a 1 hora. Então, aqui ó, o indivíduo começa a ingerir bebida alcoólica em T0. Em T0 é o quê? É 1 hora, que na minha cabeça não faz muito sentido. E o T1 também, que ele deu aqui, ó, nesse ponto que ele apontou aqui de T1, é o vértice. Aí já faz um pouco mais de sentido, né? No vértice ele parou de beber, de ingerir bebida alcoólica e a concentração começa a cair. Certo? Então, o que faria mais sentido para mim? Faria mais sentido que esse gráfico todo ele tivesse encostado aqui na origem, certo? De qualquer forma, ele não fez isso, né, para não facilitar o nosso cálculo de intercepto, e ele só considerou os pontos entre as raízes, né? Então, ele só considerou de forma correta, né? Ele só considerou aqui entre 1 e 8. Por que ele fez isso? Porque se ele considerasse valores menores que T0, né? Aí o que ia implicar? Ia aparecer o quê? Que em algum ponto aqui eu ia ter uma concentração de álcool negativa no meu sangue, né? Aí não ia fazer muito sentido também, certo? Então, assim, é só para dizer o quê? Para dizer que, embora o normal fosse começar aqui na origem, o gráfico da minha parábola, e terminar no 7, o que ele fez? Ele começou no 1 para terminar no 8, para ele não dar para a gente esse ponto aqui, ó, que é o ponto de intercepto, ok? Feitas essas considerações, então encerramos esse item C. Então ele pediu para calcular os valores de A, B e C e a gente calculou por escalonamento e por determinante. O A é igual a 1, o B é igual a menos 9 e o C é igual a 8.